programa de hoje começa um pouco diferente, com essa obra de arte linda na parede. E estamos aqui com o entrevistado do dia, que também é autor da obra, Leonardo Ismânia. Como que eu te denomino, Ismânia? Você é grafiteiro, artista? Como que é isso? Explica pra gente. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Ju. Tanto faz. Pode artista de rua, grafiteiro, sei lá, é indiferente. É indiferente. O importante é o que você faz Sim. e como você expressa a sua arte, é isso? Sim, sim. Legal. Conta um pouquinho pra gente, como é que, quando começou isso de você saiu pra rua, resolvi ser grafiteiro, quero expressar minha arte, como que aconteceu isso na sua vida? Já faz uns 4 anos, né? Eu comecei em 2014, na época eu tinha 19, mas eu sempre tive assim uma veia artística pro desenho muito forte, né? Desde quando eu era bem pequeno, assim, bem novo, eu já desenhava, tanto que acho que em 99, se eu não me engano, eu tinha 4 anos, eu ganhei um concurso de desenho na EMEI que eu estudava, aqui em Americana. 4 anos? Eu tinha 4 anos, é. Poxa. Até voltei lá depois, inclusive, faz uns 2 anos eu voltei lá, fiz um desenho lá, conversei com as crianças. Que legal. Aí voltou a aflorar isso mais quando eu fiz o curso de publicidade na Unimap, que comecei a trabalhar como designer. E aí surgiu a oportunidade de eu pintar lá o centro acadêmico nosso de comunicação. E aí eu, enfim, fui metendo a cara. Aí, o primeiro trabalho fiz com pincel, depois eu fui pro spray. Aí eu comecei a ir pra rua e aí não parei mais. Você tem uma ideia assim de quantas artes você já fez, quantos muros você pintou? Nossa, pior que não, assim, não sei. Nem perdeu a conta. Não sei, uns 70, não sei, 60, não faço ideia. Que legal, tá ótimo, né? Que você não É. faça ideia. Explica pra gente o que é o grafite. O que é o grafite? Qual a diferença, por exemplo, de grafite, de pichação, de arte de rua? Ou grafite é um tipo de arte de rua? Acho que tudo tá bastante incluso ali na arte de rua, né? Uma vez que ele é expresso livremente. Acho que o que difere mais o grafite, assim, ou da arte de rua, né? A galera fala street art, né? Pra pichação em si, talvez seja mais a estética e o propósito, né? Talvez, não sei. Isso ainda é um pouco incerto, né? É discutível. Sim, porque a pichação é mais no Brasil, né? A pichação, essa diferenciação entre grafite e pichação é mais no Brasil. Que vem em São Paulo, lá, aqueles pichos mais retos, né? Enfim. Se você for pra fora, por exemplo, tudo que você colocar na rua, eles denominam como grafite. Se você fizer uma colagem com um mosaico, que tem um cara que faz um trabalho parecido, pra eles é grafite. Entendeu? Porque é uma arte de rua, é uma expressão independente da estética dela. Sim, Tá. sim. Até, de repente, se você fizer uma performance diferente, assim, você pode enquadrar como grafite, sei lá, eles englobam o grafite, tudo que é arte de rua no grafite, né? Só que tem mais essa diferenciação, até porque a pichação ela é mais brasileira, né? Surgiu mais em São Paulo, né? A pichação que é forte, né? E a pichação, ela também é uma maneira de comunicação, né? A gente está falando de comunicação aqui no programa e a gente resolveu trazer esse tema porque eu acredito ser aí um veículo de comunicação muito forte, né? E eu acho que hoje é também muito importante para a arte, né? Uma maneira de levar a arte para as ruas e de discutir a arte. Sim. Né? E eu acho que a pichação talvez seja mais uma manifestação em forma de palavras ou de frases e o grafite em forma de arte. Pode ser, pode ser. Talvez seja, né? Que a pichação ela ainda o grafite também tem grafite com palavra, né? Sim. É que a pichação, acho que talvez a diferença dela é que ela é um círculo de comunicação mais fechado, né? Tá. Mas a ideia de expressar vem antes da história, né? Antes da escrita em si, né? O ser humano ele já expressava em caverna, em paredes, caverna, desenhando. com desenhos, Na né? Roma Antiga, por exemplo, já usavam carvão para fazer mensagem política. Né? Então isso aí tá desde sempre, né? E a pichação, acho que a grande questão dela é que ela é um movimento mais periférico, né? Ela é um movimento mais orgânico, entendeu? O movimento não é tão sofisticado, não é tão assim igual uma arte de rua mais trabalhada, né? O movimento ele é bem cru mesmo, entendeu? Esteticamente ele é menos aceitável pela sociedade, é isso? Bem menos. Bem E menos. ele nem quer também ser tão aceitável, né? Tipo, não é aquela arte com um A maiúsculo, né? Que a galera fala, imagina um cara na rua parecendo uma pichação, mas nem ele quer isso, né? Ele quer expressar às vezes um pouco de insatisfação, né? Até porque é um movimento de excluído, né? Então é como se fosse um chumbo trocado às vezes, né? Entendi. Tipo, a gente tá na mesma cidade, a gente tá no mesmo lugar e, sei lá,
É um chumbo trocado, às vezes parece. E o que sua arte representa? A gente percebe um pouco da sua linha que você segue, eu não sei nem se a gente pode dizer isso, mas vou falando, você vai me corrigindo se eu estiver errado, tá? Mas a gente percebe que você usa bastante a expressão facial das pessoas. O que você quer passar com a sua arte? Qual que é o seu objetivo quando você senta e fala, vou fazer? Eu trabalho bastante com realismo, né? Acho que tanto na abordagem dos temas, quanto na própria representação do desenho, né? Sempre tem um viés mais realista. Acho que a minha ideia, no geral, era fazer uma coisa, de repente, que impactasse mais, uma coisa para chamar a atenção mesmo, né? Eu comecei a pintar, eu tinha 19 anos, acho que eu estava assim, numa época numa ascendência, assim, querendo viver, querendo sair pra vida, né? Acho que eu queria, no fundo, talvez ser notado, né? Talvez fosse uma grande parte. Então, eu pintava murais grandes, colorido, queria chamar a atenção, queria pintar alguma coisa realmente que puxasse a atenção, né? Que eu passasse, sei lá, alguém passasse na rua, não tivesse como não ser atraído pelo olhar, né? E através disso, né? Como surgiu bastante disso, eu comecei a aproveitar essa forma com que eu tinha de passar uma mensagem de maneira impactante, de maneira forte, emocionante, né? Eu comecei a atrelar a outros significados, né? A outros sentidos, né? Acho que até o curso de publicidade, talvez... Sim, te abriu isso, né? E de psicanálise também tenha ajudado bastante nisso, né? Porque na publicidade você aprende a passar uma mensagem sutil e de maneira clara, né, ao mesmo tempo. E de psicanálise você consegue aprofundar um pouco mais isso. Eu não falei, mas o Léo, ele é formado em publicidade e pós-graduado em psicanálise. É demais, né? Eu acho que tem... Eu amo a psicanálise e eu acho que tem tudo a ver com comunicação e com artes e expressão, né? Você tem alguma técnica que você usa, por exemplo, para essa arte aqui? Você usou o quê? A gente percebe que é diferente do que a gente está acostumado a ver. Esse aqui eu comecei fazendo... Essa ideia de desenho, né? Surgiu assim mais quando eu fui fazer uma exposição para a Câmara Municipal de Piracicaba, eu precisava pintar 14 ou 15 quadros em 5 dias, né? Em painéis. Nossa! E aí eu tive que desenvolver uma coisa muito rápida, né? Então eu jogava um fundo colorido e por cima eu vinha com a caneta e desenhava mais rápido, né? A partir disso eu fui aprimorando essa técnica, né? Então... Virou um pouco sua assinatura? Isso ou não? Não sei, até porque na rua não faço tanto isso, né? Essa questão de jogar o colorido no fundo e o preto e branco em cima, na rua eu não uso tanto isso, né? Acho que a assinatura mais acaba sendo o olhar, né? O olhar, a expressão, porque fica mais humanizado, né? Não sei, eu gosto muito por causa disso. A galera sempre comenta isso, né? De que minha arte, o pessoal parece que está viva, né? É uma questão que transmite uma emoção, né? Exatamente. E assim, quando a gente foi fazer aqui, era exatamente isso que a gente queria transmitir, né? Que a arte, acho que ela tem que transmitir alguma coisa. Sim. Não tem como falar com você e não falar da arte que foi apagada na Avenida Brasil, da PAI, da Gleice, né? Que você falou. Da Gleice, queria que você me falasse um pouco do seu sentimento. Houve um sentimento de indignação? Como é que é isso? Como é que aconteceu isso? Na época... Porque eu fiquei indignado, tá? Sim, não, na época, inclusive, deu bastante polêmica, né? A maioria do pessoal endossou a minha crítica, né? Mas boa parte também não contestou, porque era o muro é particular e tal, mas eu já tive outros murais apagados já, então isso está sujeito a isso, né? Se não fosse isso, eu pintaria um lugar interno, pintaria um quadro, né? Então quem pinta na rua tem que saber que isso vai acontecer uma hora. Mas o que eu fiquei talvez mais seja incrédulo, né? Porque deles terem apagado assim, sem notificar, sem justificar. E aquela questão, né? O pessoal fala, o muro é dele, ele faz o que quer, mas em nenhum momento ninguém veio a público e disse, o muro é meu, eu fiz isso porque eu quis, ou eu fiz isso por causa disso e disso. Ninguém. Não teve uma justificativa. Não teve, né? aparente. Só simplesmente pintaram de cinza. Teve até uma que falaram que eu ia mexer no local, ia fazer uma caixa de força, só que lá dentro já é uma caixa de força, eu não entendi. Eu não mexeram nada na parede, não abriram para colocar uma entrada ali diferente. Então, eu falei, sei lá, eu fiquei mais incrédulo, né? Porque não apesar de ser meu, mas era um mural que o pessoal talvez mais gostasse de ser americano. Eu passasse, acho. tirava foto, né? Ficou... E tinha uma relação também por ser da PAI, porque a PAI é uma instituição muito querida.
né? E as pessoas que frequentam a PAI são muito queridas. Eu tenho, graças a Deus, a sorte de conviver com eles. A gente trabalha com eles há mais de 15 anos. E eles são muito queridos mesmo, né? Então acho que juntou os dois, juntou a arte e juntou a situação que era a PAI. Então, foi por isso que eu também achei um pouco estranho, né? Porque quando eu cheguei, pedi o muro, estava em construção local, eu conversei com o engenheiro. O engenheiro foi super legal comigo, inclusive quando o jornal me ligou no dia, né, para perguntar o que tinha acontecido, eu fiz questão já de justificar, assim, que por causa dele não foi, né? Porque ele realmente ele me recebeu bem, ele inclusive tiveram que colocar um poste ali em frente, logo depois que eu acabei a arte, né? E ele me ligou, ele falou, olha, vai ter que colocar um poste por causa disso. Aí Poxa, para colocar o poste teve justificativa, mas então, para pagar não. Então isso que eu achei estranho, eu falei, isso aí é uma fé, acontece, né? Tá sujeito a isso, tá na rua, né? E acabou colocando até poste um pouquinho pro lado, não sei se já ia colocar mais pro lado, mas acabou não ficando em frente à arte, né? Sim. E aí quando o jornal me pediu o contato dele, eu já tornei de advertir que talvez não fosse culpa dele, porque ele ia entregar em março, se não me engano, a obra. E ele mesmo falou, eu garanto essa obra aqui até quando eu for responsável. Depois que os proprietários do centro empresarial lá assumirem, aí quem vai ser responsável vão ser eles. Eu entendi. Mas aí eu falei, então a gente tem 50% de chance deles gostarem e deles não gostarem, né? Talvez eu tenha sido um pouco ingênuo de ver que seria uma obra de arte, talvez com um propósito mais social, né? Porque às vezes tá um grafite lá, eles esperam as pessoas que trabalham com uma pessoa que chega ali e pinta e, sei lá, eles iam ver que é um trabalho ali junto com a PAI, né? Querendo ou não, enfim. Então acho que eu fui um pouco ingênuo também de achar que eles não apagariam, né? Então, mas eu acho que a própria comunidade, ela se sentiu lesada, né? Porque era como se fosse uma obra da cidade. Eu acho até que se fosse um muro da prefeitura, ia ter gente com marreta ali que derrubar aquele muro. Ia mesmo. Achou que era da prefeitura, já ficaram bravos. A prefeitura teve que, se não me engano, teve que se notificar, falar que não era da prefeitura aquele muro, se não me engano. Porque caiu no prefeito, eu lembro, na época, enfim. Tiveram que notificar, falaram que não era, né? Mas eu fiquei triste, porque eu falei, querendo ou não, saía em várias, sei lá, em perfis de Instagram de americano, o pessoal retratava, tirava foto lá em frente, né? Então eu penso assim, tipo, se essa arte, querendo ou não, que era uma das mais conhecidas das cidades, que apesar de Americana ser uma cidade pequena, mas aqui em Americana meu trabalho é conhecido, né? 2 semanas antes eu tinha sido apontado lá como artista de destaque lá, né? Então, não é questão de querer separar, mas se de um artista que a cidade reconhece e tem uma obra de arte que o pessoal gosta, eles apagam já como se trocassem a parede da sala de azul pro verde, né? Exatamente. Imagina o trabalho de quem está começando agora, de quem não é reconhecido, sei lá. Muito pior, né? Pisa em cima, né? Muito. Não sei. Em compensação, você tem uma obra que fica ali na Vila Santa Maria. Que é sobre violência infantil, que eu amo, inclusive porque é perto da minha casa, eu passo em frente todos os dias. Mas foi uma obra premiada, não foi? Falar sobre educação, né? Fala sobre educação, que é uma mão, né? Assim, lá do no Irã, rosto lá. de uma criança. Sim, Essa obra não foi premiada, se eu não me engano? Foi assim, de maneira informal, né? De maneira mais informal, mas foi. Sim, eu lembro disso. Entre os 30 primeiros murais do Brasil, acho, de 2015, lá, os mais, assim, de destaque, né? Que levam em consideração o trabalho. Murais independentes também, né? Enfim, com peso diferente. Foi uma campanha mundial, né? Educação não é crime, que protestava o direito à educação com um foco maior nos jovens da religião Bahá'í, do Irã, lá, que eles são proibidos de estudar. Nossa, eu não sabia de tudo isso. Não, O da Gleice também, inclusive, voltando ao assunto, teve bastante polêmica na época, porque eu atentei pro fato do racismo, né? Que, na verdade, não do racismo em si dos donos, né? Sim. Mas, porque eu nem conheço o dono, que eu falei, não sei quem que foi que apagou, nem porque apagou, até hoje não justificou. Mas na época eu endossei o discurso porque a Americana tinha acabado de abrir de novo a DIN lá pra tirar o dia da consciência negra, né? E aí, foi na mesma época. Foi na mesma época. Eu falei, 2 semanas antes eu tinha usado o mesmo discurso na Câmara, quando eu recebi o prêmio de destaques culturais lá, eu tornei a falar disso, né? Então isso que acabou causando talvez... uma repercussão maior. Sim, e bacana, né? Porque quis que a arte venha para isso, para se discutir, Sim. mesmo quando ela é apagada, né? Isso foi o ponto positivo. Que seja, né? para que haja essa discussão em torno de assuntos que a gente quer falar. Esse foi o ponto positivo, né? Apesar de tudo, levantou muito um debate, e o propósito dela ali já era em parte levantar um debate, né? Então, acabou levantando um debate e, de fato, né? Antes de se apagar, a gente já tinha ouvido muitos comentários ofensivos a respeito à arte, né? Que ela não devia estar ali, que ela era negra. Já teve gente que não sabia que a arte era minha. Você ouviu isso mesmo? Já teve gente que não sabia que a arte era minha e falou assim,
Mas parece que não era pra ela estar ali, né? Causava tristeza, não sei. E não Esse sabia como ela era meu, entendeu? Para você ver, né, o preconceito de cor e o preconceito contra o deficiente também. Né? As Também, pessoas querem ver o bonito, parece, não querem a realidade. E a realidade é tão padrão, bonita, né? Padrão. Né? Não, e a realidade é o máximo, né? É super legal, a gente vai na PAI e a gente sai de lá encantado. Então... Esse foi um dos motivos de eu retratar também a Gleice, assim, porque no mural da Gleice, os murais, né, eu faço ela com o dente torto, com o dente amarelo. E a ideia é retratar realmente a realidade, por isso que eu falo, Sim. meu trabalho no realismo, que eu podia ali, de repente, pra Gleice se sentir melhor, ou pra outra pessoa se sentir melhor, eu vou clarear um pouquinho o dente dela, vou deixar pra mais isso tem torto. Photoshop, né? Tem Entendeu? foto e Photoshop, a gente faz um book, é Mas, outra mas coisa. eu vou estar né? reforçando não um estereótipo, mas um padrão de beleza, Sim. né? Eu vou estar reforçando, às vezes, até Exatamente. um complexo, uma encarnação. Então, a ideia é tratar a realidade como ela é mesmo, sei lá, de maneira assim, mais até crua de for ver, né? Exatamente, exatamente. Ismânia, infelizmente nosso tempo acabou. Acho que a gente tem muito ainda para falar. Né? Eu queria muito te trazer no programa, justamente porque a gente fala de comunicação, mas eu não quero, nesse programa, eu não quero discutir a comunicação formal, aquela que todo mundo conhece. E o grafite sempre me encantou. Assim, eu gosto muito de arte, não entendo muito, gostaria até de entender mais, mas super agradeço, primeiro, por você ter feito o nosso estúdio. Então, todos os programas, a gente vai estar com a imagem do Ismânia aqui, e isso é um presentão pra gente. E pelo que você faz por Americana, pelo que você representa, parabéns. E Legal. obrigada. Eu agradeço também imensamente o convite e quando quiser chamar de novo também. Ah, estamos sim, aí. esperamos que sim. Esperamos mesmo. Sim. Gente, é isso, obrigada. Hoje eu preciso falar que eu visto Maria Elvira, tem a beleza aqui feita pelo João Casati, nosso parceiro. E é isso. Até o próximo Comunica Gente.